Bem-vindos ao meu canal, eu sou a doutora Lilian Aragão, especialista em cirurgia minimamente invasiva e uroginecologia. E a gente traz essa novidade, que é um canal para falar um pouco com vocês sobre a saúde da mulher. Hoje a gente traz o Dr. Marco Aurélio, que é especialista em endometriose e referência no Rio de Janeiro, professor titular da UERJ e coordenador do ambulatório de endometriose do Hospital Pedro Ernesto. Então, a gente queria falar um pouco para vocês sobre a endometriose, né? Nosso intuito é cada vez divulgar mais informação sobre a doença, que a gente sabe que é uma coisa que a gente tem uma necessidade muito grande hoje, né, Marco? De fazer essa divulgação até mesmo para as pessoas perceberem os sintomas iniciais e conseguirem fazer um diagnóstico a curto prazo. Exato, isso é muito importante, né? Isso. É muito legal estar aqui Ah, com você, que bom, no seu canal. Que bacana. E falando de um assunto importante, né? Que é a endometriose. Sim. Super relevante. Assunto todo mundo curioso para saber um pouco mais sobre isso, né? Sim, e a gente tem visto cada vez mais, graças a Deus, né, divulgação sobre o assunto na mídia, as pessoas vindo já no consultório já com uma dúvida sobre o diagnóstico, né? Não, olha, eu tenho aquele sintoma que eu vi na mídia, vi num post, vi a artista fulana de tal falando, e aí já começa a desconfiar sobre o possível diagnóstico, né? Então isso é muito bacana. Você levantou um ponto importante, que é essa questão do tá mais na mídia, porque a gente sabe que ainda hoje, mesmo com essa divulgação toda, o retardo diagnóstico da endometriose é em torno de 8 anos. Sim. Ainda, pode estar caindo um pouco, mas ainda é grande. Mesmo com toda a divulgação, tudo que a gente vem falando, você ainda percebe que pacientes sofrem por um bom tempo antes de ter alguém pensar. Sim, no diagnóstico. a gente que trabalha com isso, a gente vê isso muito no nosso consultório, né? Pacientes que às vezes já chegam com doença bem avançada porque achavam que era uma coisa normal e ficavam postergando ou não tinha alguém especialista, né? Que tivesse o olhar mais atento à doença. Exato. Então, até uma proposta nossa, né? Fazer essa divulgação para que a gente consiga ajudar essas pacientes. Exatamente, isso é muito importante, ter esse alerta, entender um pouquinho sobre essas questões e a própria mulher poder perceber um pouco o que ela sente e até, de alguma maneira, questionar, até o profissional, será que eu tenho, não tenho? Vamos ver. Isso. E aí, você dando uma alertada pode facilitar um pouco também, né? Sim. Então, diante disso, né, vamos às informações úteis, né, para essas pacientes. Vamos falar um pouco sobre o que é endometriose, né, começar explicando o que é essa doença, que eu acho que as pessoas ouvem muito, mas ainda tem muito mistério, né, sobre o assunto. Quer começar? Não, e é um nome feio, né? Endometriose não é um nome muito... Não é muito agradável. Não é. Nome meio esquisito. Eu sempre, assim... e a gente, não tem jeito, a gente tem que falar um pouquinho para as pessoas entenderem que endometriose, lá no meio tem um termo chamado endométrio. Exatamente. Que é um tecido, na verdade, normal, que recobre o útero por dentro. Né? Isso é normal. E ose quer dizer o quê? Doença. Então, endometriose é doença relacionada ao endométrio. Então, já começa por aí. É isso aí. Mas a maior parte das palavras também em medicina não são muito convidativas. Também não. Também não. E aí, lembrando que o endométrio, para quem não sabe, é aquela parte de dentro do útero que é o que sai na menstruação mensalmente, né? É uma coisa fisiológica. O que não é fisiológica é a doença, né? Isso. E a doença é esse endométrio justamente indo para outro local onde ele não deveria estar, né? Exatamente. E aí, você quer falar sobre os lugares mais acometidos? Como é que funciona essa... Eu acho legal também essa questão, apesar de ser um pouco óbvia, né? Porque o endométrio, que você falou, é o que recobre dentro do útero. E o endométrio, ele é um tecido interessante que ele cresce muito rápido. É um tecido que cresce. Isso. Por que ele cresce? Para poder receber o bebê. Que na teoria a mulher engravidaria em algum mês, né? Está tendo atividade sexual, acaba podendo engravidar. A natureza fez dessa forma. Então, o endométrio cresce rápido, só tem alguns dias ali para crescer e receber. Isso.
Então, isso é importante ter na cabeça, que é um tecido que cresce. Ele cresce com esse intuito. Isso, né? E com estímulo hormonal, que é outro ponto importante da endometriose, né, Marco? Isso, porque ele cresce por quê? Por causa do estímulo do estrogênio, que é um hormônio que faz ele crescer durante uma fase do período menstrual. Exatamente, produzido pelo ovário. É um hormônio feminino. Isso. Então, isso tudo é normal, tudo natural, beleza. Só que, muitas vezes, a mulher não engravida. E hoje em dia, a gente sabe que muitas querem colocar um pouquinho mais para frente a gravidez. Com isso, acontece o quê? Menstrua. Porque se você engravidar, acaba não menstruando, obviamente. Isso. E aí, quando menstrua, que é a sua pergunta, quando menstrua, o que acontece? Uma parte do endométrio sai na menstruação normalmente, por baixo, só que nem todo mundo sabe que existe também parte do sangue menstrual junto com esse endométrio Com essas células, que cai né? dentro da barriga todo mês, passando pelas tubas, pelas trompas, que as pessoas conhecem como trompas, mas são as tubas uterinas que passa por ali e cai dentro da barriga. Né? Então, esse eu acho que é e aí fica um pouquinho mais fácil a gente entender, talvez, quais são os locais mais... Isso, e o mecanismo, né? Como é que comuns. funciona a endometriose. A gente sabe que também não é só isso, né? Porque senão todas as mulheres teriam endometriose, porque isso acontece Perfeito. em todas as mulheres. Exatamente, isso é uma coisa importante, né? Então, tem pontos aí chaves para a gente entender o mecanismo, como a endometriose aparece, né, Marco? Ainda tem muita coisa a se descobrir, né? A gente que exatamente. estuda, né? Que participa de trabalho científico, a gente sabe que ainda tem muita coisa sendo estudada, muita coisa a ser desvendada, né, da endometriose. Mas esses são mecanismos e que tem algumas mulheres que têm alguns defeitos, né, imunológicos, genéticos, que levam ao aparecimento da doença e outras não. Então, é um conjunto de coisas, é uma doença multifatorial, né? Perfeito. É porque é isso, existe esse fator de risco, mas é necessário que a paciente tenha algum componente genético, componentes ambientais, que vão refletir talvez no sistema imunológico, como você falou, que ela pode não ser capaz de eliminar essas células, enquanto a outra consegue eliminar. E ela não eliminando esse tecido que cai dentro da barriga, acaba que o endométrio acaba se instalando, acaba grudando ali nas estruturas dentro da barriga, nos órgãos. Ele gruda e, como ele tem aquela capacidade de crescimento com o próprio hormônio feminino, ele pode crescer todo mês livremente dentro da barriga. Isso. E outro ponto importante a gente falar que existem outras teorias também, né, para o aparecimento da endometriose, porque a endometriose já foi vista, inclusive, em outros lugares fora da cavidade abdominal, né? Então, por isso que a gente também tem que aprofundar nossos estudos a respeito da doença. Isso é bem lembrado, né? Porque a gente está falando aqui do mecanismo tipo principal, ou que a maioria dos médicos pesquisadores acreditam. Tem alguns que acham que não seria célula diretamente, mas seriam, por exemplo, esse conteúdo menstrual em contato com as células de dentro da barriga, transformariam essas células em endométrio. E tem isso que você falou. Tem outros locais que essas células podem ser levadas pelo sangue ou até restos embrionários que cresceram lá no futuro, mas que nasceram com a paciente em determinados locais e que podem se transformar em endométrio ali, crescer e dar um problema. Hoje em dia é fácil entender isso com as pesquisas de célula-tronco, né? Porque é mais ou menos a mesma teoria, né? A mesma ideia, assim, de uma célula embrionária se transformar numa célula específica. Exato, né? Dá para entender mais fácil. Que eu acho que as pessoas conhecem mais, né? Sobre as células-tronco. Isso, é nessa linha aí. Nessa linha de pensamento. E aí, acontecendo essa endometriose, como ela cai ali as trompas anatomicamente, né? A gente espera que os lugares mais atingidos, mais comuns, sejam a parte da pelve, né? A parte de baixo do abdômen, a parte inferior. E é o que acontece, né? E é o que a gente vê mais mesmo. Talvez ali porque o sangue... Isso é também a teoria dentro dessa questão que a gente está conversando. O sangue talvez ali fique acumulado. Né? Tem ali acaba tendo a gente chama de fundo de saco, né? Que são tipo sacos dentro da pelve, em que você pode acumular um pouquinho mais de sangue, que ele pode ficar um pouco mais de tempo e eventualmente nesses locais que a gente acaba vendo um pouco mais. Aumentar a probabilidade, né, desses locais serem mais atingidos. E na prática é o que a gente vê, né? Isso, no entorno o quê? Do ovário, que está ali perto, atrás do útero, perto da bexiga, que são os locais que o sangue acaba ficando se depositando ficando mais perto, né? Isso aí. E aí a gente
importante também a gente falar um pouquinho sobre os sintomas, né? Que na verdade é o sinal de alerta da mulher para ela procurar uma ajuda, né? Então, assim, o clássico que a gente ouve aí toda hora, todo mundo falando, né? Que chama a atenção para as mulheres, é a dor no período menstrual. A gente tinha a questão da cultura da mulher sempre ter que aguentar, né, a dor durante a menstruação, então ainda é muito difícil para algumas mulheres aceitarem que isso pode ser uma doença e não necessariamente uma coisa do ciclo menstrual natural, né? Então isso tem que estar alerta, não necessariamente uma cólica vai dizer que você tem endometriose, mas cólicas moderadas, intensas, geralmente levam a gente a pensar sim na doença, né? Exatamente. Eu acho que o segredo é isso que você falou. Porque existe essa cultura que sentir dor é normal. E a gente sabe que, tudo bem, é comum, mas não necessariamente normal. É comum. Então, a gente sabe que a menina, quando menstrua e tal, no início é muito comum ter cólica, que não tem nada a ver com, não necessariamente com doença, com endometriose. Só que essa dor, essa cólica, vamos dizer entre aspas, normal, ela diminui com o tempo, Sim. Não aumenta, melhora com remédio, tem dor num mês, no outro não tem, enquanto que na endometriose não é assim. Existe o quê? Aquela progressão. Uma piora constante, cada vez mais, né? Pode estar acompanhada de outros sintomas também, né? Vai piorando. Que a gente tem que falar. Vai Exatamente. piorando. Eu acho que o segredo é esse, é progressão. Exatamente. A cólica, digamos, se você acha que existe a cólica normal ou comum, ela vai melhorando com o tempo. Enquanto da endometriose, o alerta é que ela vai piorando com o tempo. Ela não vai melhorando. Isso. Você precisa de mais remédio, vai doendo mais, vai espalhando mais a dor, que era só cólica, passa a ter o quê? Na região lombar, e enfim, vai tendo outras queixas que a paciente vai desenvolvendo. E além da cólica também, né, que é uma questão comum, ela, quando não é tratada e acaba se tornando uma coisa mais prolongada, ela se torna crônica, né? Aquela inervação ali daquela região, ela acaba tendo um estímulo de dor constante. E aí a dor passa de ser somente no período menstrual uma dor constante. Pode até ter uma piora durante o período menstrual, mas se torna já uma dor pélvica crônica, que a gente chama, né? E esse tem que evitar a todo custo. Exatamente. Porque você tirar a dor crônica já tem outras características, porque você deixou a paciente sofrendo, né, a mulher sofrendo muito tempo, e aí existem mecanismos que acontecem nos neurônios que você acaba mantendo aquele impulso de dor. Aquela estimulação de forma assim, sabe? Ele dá aquele impulso fácil. Ele flui rápido, né? Ele flui rápido e fácil. Isso. Porque você ficou estimulando ele muito tempo. E nesses casos, o tratamento acaba sendo muito mais complicado nessas pacientes, né? Muito mais difíceis. Porque tem aquela memória da dor. Então, mesmo que você atue, uma mulher que teve dor crônica por muitos anos, a chance dela reverter é menor do que aquela que sofreu 1 ou 2 anos e procurou ajuda mais rápido. Isso. Então, claro, porque a memória, a questão toda da dor tá menor. Então, na verdade, quanto antes, melhor. Né? Então, isso também é um dos motivos que a gente procura, né, fazer essa divulgação e o diagnóstico precoce, justamente para não chegar num estágio de dor crônica e a gente conseguir um tratamento mais adequado para essas pacientes, né? Principalmente no início do período, né, reprodutivo, adolescentes, mulheres jovens, né, adultas jovens. Sim, adolescente tem que... E aí que a gente tem que atuar bem enquanto a doença está um pouco mais leve, não está tão grave, porque ela vai evoluindo. Então, se a gente conseguir fazer o diagnóstico ainda na adolescência, ter isso, a gente consegue muitas vezes evitar essa questão da dor. E uma outra coisa importante, né, Lilian? Que para a mulher, que é a fertilidade, né? Quer dizer, a endometriose, ela acaba... A gente pode bater um papo específico sobre fertilidade na frente, mas assim, o que ela causa? Dor, basicamente, e pode levar, não necessariamente, mas pode levar à infertilidade. Uma das principais causas de infertilidade feminina. Sim, e inclusive é um outro ponto, né, que aí já também entra em outras questões, né? É que a maior parte das pessoas também, hoje em dia, está descobrindo a endometriose por conta da infertilidade. Porque tem pacientes que são sintomáticas,
que sentem dor, né? Mas a gente sabe que tem uma parcela de pacientes, 30% das pacientes de endometriose, que não vão ter sintoma nenhum de dor, né? Elas só descobrem porque elas não conseguem engravidar, porque a doença às vezes já atingiu um órgão importante para a reprodução, né? Causa um ambiente inflamatório, né? Porque a doença, ela gera um processo inflamatório ali local, até mesmo por conta disso que ela causa dor também, né? Causa um ambiente desfavorável à implantação do embrião. A gente sabe que para fertilização isso também é uma outra questão, né? Com certeza. Então, também tem essa questão, né? Que muita gente descobre por conta da infertilidade, não por conta dos sintomas. Exatamente. Né? Hoje tem até debate que várias clínicas que trabalham com fertilidade, por exemplo, estão mais atentas hoje a pesquisar endometriose naquela mulher que às vezes vai para um ciclo de fertilização, que é super comum. Já estão mais atentos e fazendo uma investigação de endometriose. Por quê? Porque a gente sabe como tem essa associação com a infertilidade. Obviamente, se ela está procurando ajuda porque não engravida, a chance dela ter endometriose pode chegar a 50%. Então, é muito importante, assim como aquela adolescente com dor que o ginecologista tem que estar atento, quem lida com reprodução tem que estar muito atento em saber que aquela mulher pode ter endometriose também e usar esse momento para tentar fazer o diagnóstico. Né? Até porque a gente sabe que é próprio estímulo, né? A gente está adiantando um pouquinho aqui, mas eu acho que é um bate-papo, né? Assim, em relação à fertilização, quando tem mulheres que precisam para engravidar. Sim. Você dá um estímulo e esse estímulo é aquilo que a gente conversou. Aumenta o estrogênio e que pode, eventualmente, estimular o foco. Então, o próprio tratamento de uma fertilização para quem precisa, porque não está engravidando, se ela tiver uma endometriose já instalada, pode haver pior. Então, é muito importante agravar a doença. Saber se a pessoa tem. Então, acho que a gente está conversando com dois pontos super importantes, que é descobrir, quer dizer, aquela que tem dor e aquela que não engravida, né? Isso. E a dor, eu acho que principalmente, assim, porque está muito relacionada à questão menstrual, mas tem outros sinais de alerta também, né? Como a dor durante a relação sexual, né? Que a maior parte das pessoas que tem endometriose profunda, principalmente aquela depositada no fundo do saco posterior, ali atrás do útero, elas sofrem muito com esse sintoma, né? A dor para evacuar também pode ser um sinal de endometriose. Às vezes as outras especialidades também têm que estar atento a isso, né? Porque a gente sabe que às vezes a paciente está com dor para evacuar, ela não vai procurar o ginecologista, ela vai procurar o coloproctologista, né? Um médico especialista naquele sintoma. Né? A paciente tem dor para urinar ou tem alguma disfunção urinária, que também pode ser causa de focos de endometriose. E aí ela vai procurar o urologista. Então, é uma doença também que ela atinge outros órgãos e ela é multidisciplinar, né? A gente precisa também estar em contato com pessoas de outra especialidade, com urologistas, coloproctologistas, cirurgião geral, né? E até médicos clínicos da dor também, que são os que a gente vai usar o tratamento em caso das pacientes mais com dor crônica, né? Uma doença mais prolongada, né? De longa data. Você levantou um ponto importante, porque, claro, no tratamento não tem nem dúvida. Agora, esses profissionais podem também estarem mais atentos em relação ao próprio pensar na endometriose. Sim. Por exemplo, você citou a questão a endometriose ali fica atrás do útero, perto do intestino. Essas pacientes têm muitas vezes queixas intestinais que lembram o quê? O cólon irritável. Então, essas pacientes vão a gastro achando que é o cólon irritável tradicional, e na verdade eu até falo que é um cólon irritável, mas pelo sangue da endometriose que está ali. Você a irritação da doença, né? Isso, mas não é aquele cólon irritável que não tem uma doença por trás. São coisas diferentes. Sim. Então é importante que o gastro tenha essa noção que o cólon irritável, que você trata como se fosse um cólon irritável não relacionado à endometriose, ele pode estar sendo irritado pela presença do sangue da endometriose ali dentro. A outra que a gente vê muito frequente, também a paciente vai no ortopedista com dor lombar. E ela vai no ortopedista e ele não está acostumado a saber que tem aquele ligamentozinho ali atrás do útero, que é o útero sacro, e tem nervo. Passa uma inervação ali. Passa uma inervação. Então, a dor lombar pode ser algum problema ortopédico? Pode.
Mas a paciente jovem, que normalmente não tem problema ortopédico, às vezes ele não pergunta se piora no período menstrual próximo, não está Se ela tem algum outro atento. sintoma associado, Não, né? e aí fica rodando, aí aquela história da demora no diagnóstico, fica rodando ortopedista, gastro, e, na Sem verdade, descobrir efetivamente o que é. acham que são dois problemas separados. A própria endometriose causando a irritação intestinal e causando a dor lombar. E você acha que são duas Duas coisas coisas diferentes, né? duas doenças diferentes, Sim. exato. E assim, a gente está falando sobre um monte de coisa, intestino, bexiga, a pessoa já vai ficando assustada, né, Marco? Ué. Mas nem sempre as pessoas vão ter doenças nessas localizações. Na verdade, endometriose profunda não é a maior parte das endometrioses que a gente diagnostica por aí, né? Mas são as mais sérias, né? Que a gente tem que ter mais atenção. E lembrar que a doença é uma benigna. A doença é benigna, não é câncer, né? Não é aquela coisa que você vai ter um prejuízo à sua saúde se você não tratar de forma rápida, né? Mas você precisa ter um diagnóstico para melhorar a qualidade de vida, porque é uma doença que, apesar de ser benigna, ela tira muito a qualidade de vida da mulher, né? Então, com essa finalidade, a gente tem que ter uma atenção maior à doença, né? Mas as pessoas podem ficar mais tranquilas que é uma doença benigna, tratável, Sim, né? isso que você falou, exato. A gente consegue, né? Porque o câncer, às vezes, sai um pouco, né, das mãos dos médicos, porque, assim, todo mundo sabe que é uma doença muito séria. Sim, que, né? é uma doença maligna que começa a se espalhar e... Isso, que pode levar ao óbito a própria doença. Exatamente. A endometriose você consegue, a doença benigna, que você consegue tratar muito bem, conduzir muito bem Exatamente. as pacientes e trazer um conforto na qualidade de vida para quem tem dor e muitas vezes conseguir melhorar a parte da fertilidade que ela possa engravidar também. Exatamente. Então, assim, a maior parte das pessoas quando recebe o diagnóstico, pelo tanto de informação, né, também que tem aí assustando as pacientes, né? Porque nem todo mundo vai ter uma endometriose grave, né? Existem estágios da doença. Sim. Então, não é para ficar assustada, é para procurar um especialista, ver qual é a situação da sua doença, né? Ver qual é o tratamento mais adequado. Exato. A endometriose, ela tem que ser individualizada, isso é um ponto que a gente também tem que trabalhar, né, Marco? Porque você pode ter a mesma localização de doença e a gente tratar completamente diferente uma paciente ou outra. Sim, e né? Isso pode variar inclusive de idade. Às vezes, o mesmo local, tudo direito, às vezes, o mesmo sintoma, mas se uma paciente tem 49 anos e está perto da menopausa, você pode conduzir de um jeito, porque Exatamente. Vai acabar o hormônio dela em breve, Exatamente. E a outra com 18 ou 20 anos... Que nunca engravidou, E que né? tem um hormônio por mais não sei quantos anos, você pode pensar de outra maneira. Exatamente. Então, assim, isso é um outro ponto, né? A doença, ela é muito individual, de acordo com também os projetos de vida, o quanto isso afeta aquela paciente, né? Tem pacientes que, enfim, são solteiras e aí não tiveram filhos e aí é uma preocupação maior de preservar a fertilidade daquela paciente, né? Exatamente. Paciente mais velha que já tem prole constituída, a gente vai pensar de outra maneira, né? Exato. E em relação também até a qualidade de vida de trabalho, de atividade física, tem pessoas que são mais sedentárias, então para fazer algumas atividades não vai influenciar tanto a qualidade de vida dela quanto outras que são mais ativas. Então, tudo isso a gente tem que pesar na hora do tratamento, né, Marco? O que você colocou, importante, você citou algumas questões aí que são relevantes, principalmente no adolescente, que são essa parte de comportamento, quer dizer, exercício físico, por exemplo. O exercício físico, ele é muito importante, a gente sabe que, inclusive para a dor. Ajuda, inclusive, no tratamento. Libera endorfina. Além de você ficar saudável, Exatamente. A gente sabe a importância do exercício físico, da alimentação, né? A alimentação também, às vezes os termos são anti-inflamatório e tal, mas é claro, é uma doença, primeiro que a endometriose é uma inflamação crônica. Exatamente. Então, é claro que uma alimentação menos inflamatória é muito bom. E por isso, mais uma vez, o diagnóstico precoce. Por quê? Porque se você sabe que a menina, que a mulher tem a endometriose, você tem que ser um pouquinho mais contundente em relação a essas hábitos diários, essas questões, né? Porque ela sabe que pode reforçar a qualidade imunológica dela, tentar ver se o sono está bom, dormir melhor, quer dizer, as questões todas de
meditação, yoga, mindfulness, né? Assim, tudo que você possa... Acupuntura, né? Que a gente sabe que é uma coisa, ajuda muito com a percepção de dor, melhora, também tem uma resposta anti-inflamatória, Sim, né? muito importante isso, porque é uma coisa que a mulher pode fazer sem ser hormônio, sem ser cirurgia, que pode... claro, tem que ser acompanhada, porque também tem gente que acha que só isso resolve. E a gente sabe que a endometriose, ela depende de hormônio. Então é muito difícil você, às vezes, só com fazendo... terapias, assim, a você gente controlar. mas ajuda, né? Então acho que é importante a gente... Não, e ajuda, inclusive, a intensidade da dor, né? Então, assim, por mais que você esteja bloqueada... Se você ainda sente alguma dor leve, alguma coisa assim, essas terapias vão te ajudar a ter uma melhora também com esses sintomas, né? Então, é um recurso a mais e que tem que ser associado, Sim, né? Importante. A gente está falando sobre alimentação e atividade física, a gente também tem que lembrar que a obesidade, né, a gordura corporal, ela é responsável também por produção em pequena escala perto do ovário, né, mas produção de alguma grau de estrogênio também, que é uma endometriose que estimula. Então, a pessoa que tem uma gordura corporal maior do que outra, ela tem mais propensão a ter mais estímulo do endométrio. Também, e a gente sabe que tem várias condições associadas à obesidade com dor crônica, independente. Quer dizer, a própria obesidade pode ser um fator de risco. A obesidade é uma doença, né? A gente tem que lembrar isso para as pessoas. Pode ser um fator de risco para a dor crônica. Então, além de uma possível produção do estrogênio, aumentar o foco de endometriose, você ainda tem uma condição que pode te levar a uma dor crônica. Ou seja, tudo mais inflamado também. Então, é mais um motivo, né, para a pessoa realmente mudar os hábitos de vida dela e procurar ter uma vida saudável, com alimentação saudável, atividade física, sono adequado, porque isso tudo, né, vai melhorar a composição corporal da pessoa e diminuir as proteínas inflamatórias no corpo, de uma forma geral, né, Marco? Isso aí. E aí, a gente está falando sobre tratamento clínico, né, bloquear, né, esse estímulo hormonal, e aí conversar sobre a questão do tratamento efetivo da endometriose, né? O primeiro ponto que a gente tenta trabalhar é o tratamento clínico, né? Principalmente paciente que tem dor, né? A gente geralmente faz o tratamento clínico para reduzir... O objetivo, né, é melhorar a qualidade de vida e reduzir a intensidade da dor, né? Ou até finalizar ela, cessar a dor. E aí a gente tem algumas coisas que a gente pode usar de recurso para isso, né? A gente começa sempre com a terapia hormonal, né? E a gente tem várias vias que a gente pode fazer essa terapia hormonal, né? E a gente tem terapias hormonais mais básicas, que a gente pode tentar começar, principalmente daquelas que nunca fizeram terapia, né? Que é um início de tratamento. A gente tem progestagem, que são outra linha de tratamento da endometriose, que é a nossa segunda linha de tratamento, digamos assim, né? A gente tem bloqueios do sistema nervoso central que são mais potentes, né? E, enfim, e se nada disso funcionar, que a gente parte para o tratamento cirúrgico. É importante, assim, uma coisa que a gente não falou aqui, mas eu acho que é importante até antes de a gente falar do tratamento, que é a gente mapear bem o diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de, felizmente, a maioria dos casos não são tão graves assim, você pode ter com exames mais... assim, existe ressonância, existe ultrassom mais especializado, que pode dizer se a doença está muito grave. Então, por exemplo, o paciente, aquela sintomática que foi lá querer engravidar, aí o médico, nossa, se ela não consegue engravidar, ela pode ter endometriose. Aí pede, digamos, uma ressonância. Aí mostra que está perto do ureter, dilatando o rim, por exemplo. Felizmente não é o dia a dia, mas pode. Então, essa paciente, às vezes, não vai passar por tratamento medicamentoso porque ela tem uma questão mais grave ou está atingindo de forma muito grave o intestino. Felizmente é um grupo menor, né? Sim. Mas é importante a gente lembrar que a gente já excluiu, né, essas pacientes mais graves, já excluiu. Aí a maioria não tem essa doença grave e a gente está vendo, como você falou, a paciente com dor. Bem, essa doença não é muito grave assim, né? A gente já afastou isso. E ela não quer engravidar. Por quê? Porque se ela quer engravidar, a gente sabe que os hormônios normalmente eles são a base meio de contraceptivo, desbloqueio a menstruação, e a paciente não consegue engravidar
normalmente enquanto está usando o hormônio. Então, eu acho que é bem legal a gente pontuar que é aquela paciente que não tem doença tão grave, é a paciente que não está tentando engravidar naquele momento e tem dor. Uma menina de 20 e poucos anos. Está com dor, está vivendo mal, E aí é isso. Aí eu acho que é o que você resumiu aí de possibilidades de tratamento, né? Seja contraceptivo, normalmente de uso contínuo. Por que essa questão de bloquear? Porque a gente entende, a gente conversou lá no início, que tem um pouco a ver com a menstruação. Então, se a gente inibe a menstruação, ou tenta inibir, porque os remédios às vezes não cortam totalmente, e também a mulher acha que aquele sangue que sai com o remédio vai aumentar a doença, não necessariamente, porque o padrão de sangramento de quem usa hormônio é diferente da menstruação normal. E o estímulo, que é o principal, também é diferente, né? Exatamente. Então aí você acaba, a gente, né, como você falou, esse bloqueio, quer dizer, o bloqueio com o hormônio tentando cortar a menstruação e manter o uso de vários tipos de hormônio por um período e ver se tem resultado em relação à qualidade de vida, à dor. Isso. E aí, assim, os pontos chaves que você falou em relação à indicação do tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico, ele vai funcionar mais para aquela paciente que não tem resposta com tratamento clínico, ou que já tem um diagnóstico de infertilidade, ou que tem doenças comprometendo a função, né, de órgãos importantes, como a parte urinária, intestinal. Isso. Então, são mais direcionadas para essas pacientes, né? Que normalmente são as pacientes que têm doença mais grave. Né? Exato. E assim, um ponto que você tocou também, rapidamente, é a questão do diagnóstico, né? Classicamente, a gente lê em livro, né, em protocolo de endometriose, que o diagnóstico é feito através, assim, você pega essas pacientes com sintoma, né, e faz o diagnóstico através da biópsia. Né? Laparoscopia, identifica a lesão, faz a biópsia e confirma com o histopatológico. A gente sabe que hoje em dia isso não é mais uma realidade, né, Marco? É porque isso, assim, que você está falando, se você for ver em livros e muita gente no mundo afora ainda coloca a laparoscopia com biópsia como se fosse um exame diagnóstico. A laparoscopia é anestesia geral em centro cirúrgico, ou seja, cirurgia. É uma cirurgia. Que tem seus riscos, né? A cirurgia. E se eu estou fazendo cirurgia, eu posso, inclusive, tirar os focos, porque eu já estou fazendo... Já está fazendo tratamento cirúrgico. Então, essa questão de diagnóstico, laparoscopia, eu acho que ela entra, para mim, num campo de cirurgia, né? Exatamente. Já não é um exame diagnóstico. Essa é uma questão. E agora, esse ano passado, foi a primeira vez que a sociedade que fala muito sobre endometriose internacional já coloca de uma forma mais clara que o diagnóstico não necessariamente é mais por laparoscopia, e sim por imagem. Por quê? Porque a imagem melhorou muito nesses últimos anos. Melhorou muito. Eu até, às vezes, brinco um pouco quando essa questão de laparoscopia com biópsia em relação ao mioma uterino. Porque as pacientes, as mulheres conhecem muito sobre mioma. Né? Mioma. É uma coisa muito mais comum, né? Mioma e tal. Não sei o quê. Aí você fala, bem, como é que você faz o diagnóstico de mioma? Você faz uma laparoscopia com biópsia para saber se tem um mioma e depois ver o que faz? Não. Como que você faz o diagnóstico de mioma? Imagem. Você vê na imagem, na ultrassom. Ressonância. E você vai para a laparoscopia para tirar o mioma e não para ver se você tem mioma. Então a endometriose está para mim está no mesmo cenário atualmente. Sim. Ou seja, você já tem ultrassom de alta qualidade, você tem ressonância de super alta qualidade que consegue ver tão bem com a mesma sensibilidade do mioma. Então não precisa mais da laparoscopia. E tem pessoas muito mais treinadas também para isso, né? Porque a gente sabe que a imagem é radiologista dependente. Quem está fazendo o exame, ele tem que estar preparado, né, para olhar aquele foco e entender que aquilo é endometriose, né? Então, tem pessoas que estão se especializando em ultrassom com preparo para endometriose, né? Tem radiologistas que a gente sabe muito bem que tem um olhar muito bom para endometriose, né? A gente entra na cirurgia, parece que a gente está vendo o exame da pessoa, né? Exatamente. Na nossa frente. Então, isso é muito importante também salientar, né? Os radiologistas estão tendo uma atenção maior e estão desviando o olhar para a doença. Então, o diagnóstico está ficando muito melhor também. Felizmente, de imagem. Graças claro, a Deus. você precisar de cirurgia para fazer um diagnóstico, realmente não é nada bom. Não, nada com bom. certeza. Você fazer por um exame de imagem e ver que tem os focos. Agora, diferente do mioma, precisa de muito mais treinamento. Sim. Então, o que a gente vê às vezes também
são exames que às vezes as pessoas não são tão treinadas e aí só vê metade das lesões, não vê outras lesões e de vez em quando diz que tem lesão onde não tem. Então isso também é um risco para o paciente. Então é muito importante sempre procurar saber os locais que são mais especializados, ou seja, não fazer em qualquer lugar, né? Isso. Fazer em lugares que o médico conhece, que está indicando que seja, que tenha um olhar um pouco mais especializado, detalhado para endometriose. E outro ponto também, assim, é até um artigo, acho que de uns 2, 3 anos atrás, né? De um francês grande estudioso de endometriose, que a gente sabe quem era, que falou um pouco sobre essa questão do diagnóstico. E o que ele diz pra gente, né, passa de mensagem, é que o diagnóstico ele é feito através de um conjunto de coisas, né? Primeiro, o sintoma da paciente, nosso exame clínico, que também é importantíssimo. A gente, como ginecologista, a gente sabe também quando algumas áreas da pelve estão diferentes, estão alteradas. Então, assim, você sabe que as áreas que a endometriose atinge mais estão alteradas, a paciente tem sintoma, você já começa a aumentar a chance a probabilidade daquela paciente ter aquela doença, né? E aliado à imagem, né? Então, ele traz essa mensagem pra gente, que na verdade o diagnóstico hoje em dia é feito com esse conjunto de coisas, né? Os sintomas da paciente, o exame clínico, né? O exame físico que a gente faz na paciente e o diagnóstico de imagem. Exatamente. E só com isso você já consegue realizar o tratamento inicial das pacientes. Com certeza, né? Você tem esse tripé, né, que você falou, e chamar a atenção que a gente nem conversou muito sobre o exame ginecológico mesmo, Sim. porque você fazendo o toque, você consegue perceber se o útero está preso, se tem nódulo atrás do útero, se dói ou não. Inclusive o próprio toque retal, que é meio desagradável, mas ele também importantíssimo, ele é importante, né? para você poder avaliar essa questão do nódulo ali perto do intestino. Então, assim, tem o exame ginecológico, ele é muito, muito bom para ver isso, essas questões. E como você falou, aliado com a clínica, com o seu exame, mais o exame de imagem bem feito, você praticamente tem o seu diagnóstico ali. Sim, não, e assim, o que você falou, né? Durante o exame físico, você consegue até identificar onde essa mulher sente dor, né? Então, assim, você vai relacionar o sintoma dela, o que ela está passando para você de história, com o exame clínico. Então, você consegue identificar, nesse ponto que dói, aí você vai conseguir ver uma paciente, por exemplo, é muito comum isso na gente, né? A paciente chega queixando de dor na relação sexual, tô com dispareunia, que é o que a gente chama, né? Na relação sexual, às vezes a gente tem uma certa confusão sobre se é uma coisa do andamento da relação sexual, um relaxamento da musculatura pélvica, ou se é da parte da endometriose mesmo. Então, até durante o exame, você consegue fazer essa distinção, né? Sim. E direcionar nosso diagnóstico melhor. A outra coisa é que você... E às vezes se mistura, às vezes tem os dois, né? E às vezes tem os dois, porque exatamente. você, principalmente, às vezes, ela começa com endometriose e aí começa a ter a dor na relação de profundidade, essa dispareunia posicional de profundidade, dependendo da posição. E aí vai doendo, e essa dor crônica vai levando a uma dor secundária de espasmo, de tensão da musculatura da pelve, do assoalho pélvico. Então fica tenso, e aí o que acontece? A musculatura mais baixa ali, aí começa a ter dor mais logo no início ou no meio, e aí tem a dor de profundidade. Sim. Ou seja, e aí pode ter o que ainda? Começar a ter contração da musculatura superficial e ter dor no início. Na penetração, que logo a gente no início, chama, né? Que pode surgir depois, né? Agora, tem algumas mulheres que começam, que não tem nada a ver com endometriose, que começam com a dor já de introito, de início. Exatamente. Que não tem endometriose. Que a gente chama de vaginismo, que é outra questão, né? Que pode não ter nada a ver com endometriose, exatamente. Mas que pode surgir secundariamente a dor na relação sexual. Exatamente. E é uma coisa cíclica, né? Que quanto mais sente dor, mais vai contraindo a musculatura e isso vai piorando cada vez mais. Exato. Né?
Então, e aí entra a questão do mais um profissional, fisioterapeuta, que você vê, que aliás, né, que você também trabalha com a parte de uroginecologia, Sim, de prolapso, que aí é outra de coisa, né? incontinência. Porque ali já tem um enfraquecimento, e perda de urina, Isso. mas que tem essa musculatura toda que também pode ser trabalhada com fisioterapia para uma determinada coisa, mas que a fisioterapia também pode ser útil no relaxamento e nessa dor na relação sexual também. Sim, E assim, é engraçado você falar, porque você também é um uroginecologista, deve ver muito isso. E é engraçado porque nas vezes que eu estava fazendo urodinâmica, os exames, né? Aí eu ia fazer numa paciente com idade reprodutiva, né? E aí ela, tô com sensibilidade aumentada. E aí a gente que trabalha com endometriose, a gente vai ligando, né? O alto-falante, assim, já vai prestando atenção no que a paciente está falando. E aí ela falou assim, porque eu tenho uma sensibilidade aumentada e tal, que eu não sei o que lá. Aí eu falei assim, você tem dor na menstruação? Tenho. Aí eu, então tá. Aí você vai fazer o exame, você vê que é totalmente uma sensibilidade aumentada relacionada à parte neuropática, né? Da dor, da inervação. E aí você fala assim, olha, eu acho melhor você procurar o ginecologista, conversar com ele se ele não pede uma ressonância para você. Você já dá uma dica, né? A gente já vai dando umas dicas, assim, porque a gente está com um olhar mais atento a isso, e até porque mais jovem, porque quando você fala, claro, nem sempre, mas quando você fala lá do prolapso, incontinência, são aquelas pacientes que tiveram filho, com mais idade e tal. Aí você pega uma jovem e fala assim, provavelmente, né, tem outras coisas acontecendo ali. Exatamente. E estão fazendo um exame lá de... Não tem nenhuma doença, né? Nenhum outro fator que possa levar a então isso. Você vê que, então você já começa a desconfiar. Então você já vê que mesmo na área ali de fazer exame urológico, urodinâmica, você às vezes já percebe pacientes que estão ali muito por conta de sintomas da endometriose. Isso, mas para outras pessoas que não trabalham com isso, ou não têm, né, uma atenção maior a essa doença, ou conhecimento também, né? Deixa passar batido, e aí a paciente realmente vai continuando aquele ciclo dela, e é o que você falou, né? Vai procurando profissional, procurando profissional, e acaba postergando, né, o tratamento. Então, eu acho que a gente falou bem, assim, você tem mais alguma coisa para acrescentar aí no nosso bate-papo importante? Eu não sei se você quer falar um pouco mais de fertilidade ou não, assim, mas eu acho que a gente falou um pouco, né, porque isso é uma preocupação. Eu acho que de dor a gente falou bastante, né? De diagnóstico, tratamento, essas medicações, claro, para dor, que você falou, porque é uma dor crônica. Então, além dos tratamentos hormonais, tem aqueles remédios que se usam para dor crônica, que a gente chegou, e isso junto com um profissional que trabalha com dor, clínica da dor, né? Uhum. E na parte, eu acho que de fertilidade, assim, a questão é mais de fazer um alerta. Por exemplo, porque a endometriose, às vezes, ela vem junto com o ovário também, né? Inclusive, que é o endometrioma de ovário, que é uma lesão muito comum, super importante para as mulheres. E, às vezes, o que acontece? O ginecologista pede ultrassom vaginal, porque o endometrioma de ovário ele é relativamente simples de ser visto no ultrassom. Não precisa necessariamente de ressonância ou de um ultrassom especializado. Aí tem endometrioma de ovário, numa menina, numa mulher jovem, 30 anos de idade, por exemplo. E ela acaba indo, né, em internet. Então, vai assim, fuxicando. Vai fuxicando, vai ver, olha, o ovário está doente. A primeira coisa que ela pensa é, eu não vou conseguir engravidar. Isso assusta muito as pacientes. Tem uma paciente minha, que ela hoje em dia mora em Portugal, tá grávida. E aí ela veio chorando, aos prantos para mim. E ela falou assim, doutora, eu tô muito preocupada, porque eu tenho endometriose, eu descobri, eu já sei que eu não vou poder engravidar. E elas já começam, porque assim, a informação na internet é muito boa para muitas coisas, mas ruim para outras, né? Porque a pessoa ela não tem um conhecimento suficiente para entender que são situações específicas que acontecem em algumas coisas, né? Essa paciente estava aos prantos. Eu falei, calma. Se acalma. Eu falei, primeiro que você não sabe se você vai conseguir engravidar ou não. Nem toda mulher de endometriose é infértil, né? Então, assim, você já tentou engravidar? Isso. Não. Eu falei, então, calma, vamos... Não dá pra saber, né? Vamos uma coisa de cada vez, né? E aí eu acho que isso é a principal preocupação das mulheres jovens que não têm prole constituída em relação à doença, né? Elas se assustam muito com o diagnóstico. Sim, é uma preocupação que às vezes tem até um pouco de dor, um pouco, mas essa questão de querer ser mãe e tal, às vezes pesa muito e às vezes perguntam, e eu vou conseguir engravidar? Então é isso, dizer que a maioria,
Sim. consegue engravidar. Sim. Felizmente com tratamento, às vezes até sem, às vezes até engravida sem. Mas com tratamento cirúrgico, com técnicas de reprodução assistida. Não, E aí, a medicina evoluiu muito nessa questão, né? Então a gente tem hoje em dia diversos recursos para garantir isso, né? Um ponto até é a congelação de óvulos, isso né, que eu Marco? Eu acho que é o ponto que você queria citar, né? porque eu acho que vale, né? Conversar assim o congelamento, né? Você congelar, e que isso, por exemplo, quando a paciente tem que operar, que a gente já conversou aqui, né? Tem que operar e tem endometrioma de ovário, então hoje é muito comum estudar essa proposta até de congelar antes de mexer no ovário. Se você tem dos dois lados, isso é muito mais relevante. Se você tem um pouco mais de idade, é mais relevante. Quanto mais jovem, menos lesão no ovário ou só de um lado, eventualmente você operando de forma adequada não seria tão obrigatório. Isso tem que ser conversado, né? Sim. Mas, então, existem duas coisas aí. Uma que não tem nada a ver com endometriose, que são pacientes que querem adiar a gravidez. E às vezes acontece, para a mulher isso é um pouco ingrato realmente, porque às vezes ela está lá com 34, 35... A mulher tem um timing, né? 35 anos de idade. Está super bem com o namorado, com o noivo, enfim, com o parceiro, com quem for. E aí a relação acaba. Aos 35, 36. E aí não tem nenhuma perspectiva imediata. Ou seja, aí eu vou esperar o quê? 1, 2 anos, 37, 38, você sabe que cai muito a fertilidade. Sim. Então, acaba essa questão desse recurso de tentar congelar, mas isso não tem, na verdade, nada a ver com endometriose. Eu acho que a endometriose atrapalha tudo, porque Isso. como inflama, como já pode dar uma questão adicional, toda essa conversa tem que ser antecipada, porque a gente sabe que o próprio endometrioma de ovário pode ir acabando com destruindo os folículos ao longo do tempo. A gente tem uma reserva de folículos, né, no ovário, e quando a gente começa a menstruar, esses folículos vão se perdendo, né, vão morrendo, e a nossa reserva vai cada vez diminuindo. E tem pulos, né? Tem pulos de diminuição da reserva, né? Começa aos 30 anos, depois aos 35, depois aos 40, e aos 45, que normalmente é a idade que a mulher entra na menopausa, essa reserva finda, né? Acaba. Então, isso é super importante, porque não tem problema nenhum hoje em dia com as técnicas que a gente tem, né? A mulher querer postergar isso. Mas é uma coisa se pensar o congelamento de óvulos para aquelas que querem fazer isso no futuro, né? Deixar para ter filho aos 40 anos, onde a reserva de folículos dela vai estar muito menor. Então, já é uma coisa a se pensar, porque os próprios fertileutas falam, né? Quanto mais cedo você fizer isso, mais garantia de uma quantidade de óvulos necessárias para fertilização e a qualidade deles também, porque são óvulos jovens, né? Os óvulos envelhecem junto com a gente, assim como as nossas células, né? Então, é importante a gente pontuar isso também. Às vezes, a gente diagnostica uma adolescente, né, com uma endometriose, a gente já vai pensar, olha, se você não tiver planos para uma gravidez quando você estiver ainda bem jovem, de repente é uma solução, né? Você congelar seus óvulos para garantir isso. Tem uma, né, nesse ponto tem por exemplo, uma coisa interessante que porque às vezes você tem que operar e a cirurgia tem que ser muito delicada, principalmente quando você tem endometrioma de ovário. Tem um trabalho interessante que compara a taxa de gravidez de fertilização in vitro após cirurgia de ovário por um cirurgião pouco experiente, pouco tempo de cirurgia e experiente. A taxa de gravidez foi 9, 10% no grupo do médico pouco experiente e 30 e poucos, quase 35%, que é uma taxa quase que normal quando operada por um cirurgião experiente. Então, mostrando que essa questão de cirurgia, né, cirurgia é uma arte também, né? Então, assim, é muito importante quem vai fazer a cirurgia nesse cenário de paciente que quer engravidar, ser muito delicado com a manipulação, tentar saber o que está fazendo. Preservar o quanto mais o tecido do ovário. Ter uma manipulação, né? Uma manipulação delicada, movimentos delicados, agredir pouco os tecidos, principalmente estou falando muito do ovário, né? Mas todos os tecidos no entorno, para que você possa ter menos aderência, menos destruição do tecido. Então, isso é bastante importante. A cirurgia minimamente invasiva, seja lá para escolher o robô, né, que o robô também dá uma precisão muito grande. A gente, né, vem vendo a questão também da robótica.
Mas o importante é que cirurgia minimamente invasiva em si, e não barriga aberta, né? Exatamente. Que é um diferencial muito grande, porque você manipula menos, muita Você precisão. usa energias mais modernas também, que agridem menos o tecido na hora de você cortar, de você tirar a lesão, Exato. né? Então, realmente, assim, isso é fundamental para a gente... Quem fala em endometriose está automaticamente, em termos de tratamento cirúrgico, falando de cirurgia minimamente invasiva, né? Isso. Hoje em dia a gente não pensa diferente, né? Isso aí. Então, esse é um ponto realmente muito importante que você tocou, que a gente tem que lembrar bem, né? Isso. E, normalmente, as pessoas que são especialistas em endometriose, geralmente trabalham com esse tipo de tratamento cirúrgico, né? Exatamente. Então, você vê que a gente conseguiu falar aqui, né, dessa parte de dor, de fertilidade também. Isso. Bastante coisa legal. Não, tem bastante... A gente pode ficar o dia inteiro aqui falando de endometriose, né, Marco? Exatamente. Você pode falar de endometrioma de ovário e ficar aqui só falando de ovário, ou de, né, que tem vários aspectos interessantes. Mas, assim, eu acho que né, a gente conseguiu abordar bastante, né, um tema variado aí sobre... Sim, eu acho. E também deu pano para manga para a gente falar sobre outros assuntos específicos dentro da endometriose em outras oportunidades também, né? Exato. Porque tem, como você falou, tem assunto aí, né, focar em alguma questão, dá para falar muita coisa. É isso aí. Primeiro de muitos, né, Marco? É isso aí, né? Bom, a gente trouxe um assunto bem importante, né? As mulheres hoje em dia estão muito antenadas com isso, né, Marco? No assunto da endometriose. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. O Marco é uma pessoa que eu admiro muito, né? Ele sabe disso. É mútuo, né? Né? A gente tem um carinho muito grande pelo outro, né? Isso. A gente tá no mesmo barco de estudo, né? De procurar se inteirar sobre a doença, enfim, atualizar. E fazer estudos também, né? Sobre isso, né? A gente já conversou bastante sobre isso. A pesquisa é muito importante. Então, eu espero que vocês também compartilhem com quem vocês conhecerem que tem endometriose, para essa informação ser cada vez mais propagada, né? A gente poder alcançar nosso objetivo, né, Marco? Que é informar os outros, fazer um diagnóstico precoce. Então, se você gostou, curte, compartilha. E eu espero te ver em outras oportunidades aqui no canal. Foi um prazer estar com você aqui, com essa iniciativa de informação. A gente espera que, pelo menos nessa área que a gente milita, que é endometriose, né, a gente consiga, de fato, diminuir um pouco essa questão aí de diagnóstico tão tardio, que as pessoas consigam, de alguma forma, a gente passar essas informações e que o diagnóstico seja cada vez mais precoce. Enfim, e estamos aí. Isso aí, estamos fazendo a nossa parte, né, Marco? Então, até uma próxima e espero vocês no próximo vídeo.